Que a graça e a paz do nosso querido Deus esteja com cada um de nós nesse momento, hoje e sempre, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém. Já comentei no início do nosso culto, estamos fazendo uma série de mensagens também sobre esse texto, no qual nós ouvimos. Também hoje, 1 Coríntios capítulo 7 é o texto que nós queremos nos basear para essa mensagem. Mas essa série que eu coloquei antes, deixa eu colocar aqui, essa aí mesmo, This Is Us, ela é uma série muito conhecida, muito assistida, não só no Brasil, mas no mundo todo, em que relata o dia a dia de famílias. É uma família em específico, são 3 irmãos, e eles têm os seus problemas, as suas alegrias, assim também como os pais deles. Então é uma série que vai relatando cada personagem, cada família, e de uma certa forma, muitos dos episódios fazem conexão com aquilo que nós, por vezes, temos nos nossos relacionamentos, na nossa família, e isso, de uma certa forma, é bem assistido, né? Porque justamente conecta a história a quem está ouvindo. E isso é importante também na palavra de Deus, nós como igreja, conectarmos essa palavra de Deus ao que acontece, aquilo que é feito no mundo, aquilo que é pensado na cultura, aquilo que é dito, ensinado, tanto nas escolas como no nosso dia a dia, para também termos uma resposta. O apóstolo Paulo nos lembra disso, né? Fiquem preparados para explicar a fé que vocês têm. Como é que a gente pode explicar essa fé que nós temos? Quando as coisas vão acontecendo e as perguntas vão sendo feitas. Por isso, também lembro, né, nessa introdução, que algumas perspectivas que eu possa ter sobre casamento ou sobre o atual momento, o atual cenário do casamento, podem ser até mesmo que equivocadas, ou por muitas vezes dando uma certa ênfase nas exceções, e a partir disso a gente acha que é o todo. O que normalmente a gente vê nas redes sociais, né? A gente sempre compartilha as exceções do que está acontecendo, e a gente começa a acreditar que aquilo ali é o comportamento geral. Só que isso tem um aspecto que vai acontecendo. Como a gente acha que aquilo é um comportamento geral, a gente vai batendo tanto naquilo que pessoas que nem sabiam do assunto acabam sabendo e ainda crendo naquilo que estamos combatendo. É uma loucura isso, mas não estou sozinho nesse pensamento. Então, de novo, se alguma leitura minha contemporânea não for de acordo com o que vocês pensam sobre isso, a gente pode conversar, já falei. Fala, pastor, eu acho que o senhor não estava certo nessa sua análise do nosso comportamento, né, do nosso comportamento em geral. Mas o outro ponto é quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, e principalmente no que o apóstolo Paulo falou, sobre os conselhos sobre o casamento, e nisso nós precisamos crer que ali o Espírito Santo está agindo para que possamos ver, falar e viver o que Jesus conquistou para nós nesses relacionamentos, ou seja, a salvação, o perdão dos pecados e a vida eterna. Hoje o personagem que eu acabei pegando é esse aqui, o rapaz lá, o Kevin. Ele é um dos personagens principais da série, ele é um dos filhos do casal principal, e eu peguei ele e justamente coloquei essa imagem que eu achei na internet, dos relacionamentos que ele vai tendo ao longo da série. E a cara que quiseram dar para esse personagem é aquele homem de Instagram, né? Um cara conhecido por fazer uma série de comédia na TV, um cara aparentemente fisicamente muito bonito, né? Boa pinta, digamos assim, mas que ao longo da série vai tendo vários relacionamentos, mostrando justamente um aspecto que é a variação de relacionamento que as pessoas têm de acordo com o momento em que elas se sentem. Então ele está um pouco deprimido, ele vai no bar achar alguém para passar a noite.
E assim, em outros momentos da série, ele vai tendo situações em que tem que escolher entre uma e outra, porque ele está meio que com as duas ao mesmo tempo. Enfim, eu trago esse personagem que até no final da série ele digamos assim, se ajeita, né? Porque é uma representação do que por muitas vezes nós vivemos hoje, né? Esse descartar ou ter relacionamentos específicos para momentos específicos da nossa vida. E um outro casal que eu também coloco aqui, essa é a irmã do Kevin, ela também tem um relacionamento que é um dos mais fofinhos, né, da série toda. Eles são muito apaixonados, e aqui eu vou dar spoiler, eu já disse isso. Só que o fim do relacionamento deles não é um fim legal, porque também ela usa, de uma certa forma, esse descarte do seu marido por questões interessantes. Então, no final da série, o que parecia que esse casamento ia ser o mais legal de todos, o mais perfeito, ele vai para trás, e aquele cara que a gente olhava que, pô, esse aí não vai ter nenhuma família, nada, né? Ele acaba conseguindo. Isso também é interessante, porque no final das contas, nós não podemos dar um julgamento a algo que acontece na vida de cada um, porque isso é muito específico. Então, falar que uma pessoa, por uma certa situação, não vai ter mais uma família, ou não vai viver mais feliz, é um erro nosso. E também olhar para um certo casal e falar, não, esse aí é o casal perfeito. E aí dá 2, 3 anos, nossa, mas eu falei, eu sempre desconfiava. Aí depois que acontece a coisa errada, né, que acontece o BO, aí é fácil falar. Mas tudo isso, essa roupagem, olhando agora para sociologia ou até mesmo para a filosofia, é resumida num filósofo que já é falecido, muito conhecido, Zygmunt Bauman, onde ele fala sobre a liquidez do tempo. Ele tem um livro que é dividido em 3 volumes, e um desses livros ele fala sobre o amor líquido. O que esse cara fez? Ele olhou para a atividade econômica, para como que as produções, né, o mercado trabalhava e tinha os seus conceitos, as suas leis, as suas normas, e ele fez uma correlação mostrando que os relacionamentos estavam imitando a conduta de mercado. E aí ele vai chegar à conclusão de que os relacionamentos são descartáveis. Ele faz isso a partir do que nós chamamos, não dá para dizer pós-capitalismo, mas só pegando uma referência, o capitalismo ele surge com o acúmulo ou a conservação de bens. Isso num contexto bem específico, mas isso era uma concentração e um acúmulo de bens. Esse filósofo, o Bauman, ele vai dizer o seguinte: no momento em que vivemos, não se tem mais acúmulos de bens, mas descartes de bens. Ou seja, eu não acumulo mais algo, mas eu troco por outro. Então, quando aquilo não faz mais sentido para mim, não faz mais importância para mim, eu troco. Então, ele vai mostrar que isso é uma liquidez, uma forma líquida de nos relacionarmos. Porque o líquido, ele vai escorrendo por onde for e ele vai se adequando ao ambiente em que ele está. Ele se molda ao ambiente que ele está para poder ter uma evasão. E ele vai dizer que o amor é isso hoje. O amor, ele se molda conforme o meu bem-estar ou conforme eu estou me sentindo, e isso é usado copiando essa forma do mercado, em que, assim como eu descarto um produto porque ele já não serve mais, eu vou descartar uma pessoa. Por isso, resumindo então, nessa análise inicial que eu estou fazendo, daríamos para dizer que hoje a nossa sociedade vive o descarte do próximo. E isso também é relacionado aos nossos relacionamentos de amizade ou no trabalho. Às vezes eu faço amizade com alguém no trabalho porque eu sei que aquilo ali vai me dar uma vantagem, que é o que nós chamamos de puxa-saquismo.
Ah, o cara ali é meu chefe, né? Ou esse cara aqui tem alguma coisa que eu vou seguir junto com ele. Quando essa pessoa perde o seu valor para mim, o que eu faço? Eu descarto. E pode ser que surja uma outra pessoa no meu trabalho que vai ter mais valor do que essa. Então a nossa lealdade, assim como no mercado, é o valor. E normalmente esse valor nós atribuímos, porque é algo que vai nos dar um benefício. E é interessante que a palavra de Deus sempre fala da cruz. Cada um pegue a sua cruz. A cruz não é um benefício. A cruz é uma obrigação que, felizmente, por nós, não precisa ser feita ao fim. Mas as consequências de ir até a cruz, ou seja, o pecado, são consequências que nós carregamos nas nossas relações. E de acordo com essa análise, podemos dizer que a nossa tentativa de não sofrermos nas relações faz com que o descarte seja cada vez mais rápido. Porque no momento em que eu estou vendo que algo não está se adequando ali no trabalho, eu já resolvo e descarto isso. E assim são também as nossas amizades, né? Eu sempre digo, é difícil nós termos 5 amigos. No Facebook eu tenho mais de 4.000. É porque eu vou aceitando todo mundo ali. Tem um monte de indiano lá que eu nem Mas é difícil nós termos 5 amigos. E o que é essa palavra amigo? Também é um conceito que hoje em dia é muito complicado de nós afirmarmos quem são nossos amigos. Pode ser que, e pelo que eu tenho visto, as pessoas consideram a família seus amigos. Porque eles encontram na família aqueles que não vão descartar eles. Então a amizade também está envolvida nesse descartar o próximo. E esse é um assunto muito complicado, porque toda vez que nós falamos sobre amor líquido, sobre descarte de relações, eu não estou colocando tudo numa caixinha só e dizendo que toda pessoa que descarta alguém ou que não está mais em relacionamento, seja numa amizade ou num casamento, ela fez algo errado e esse descarte é totalmente proibido. Eu só estou dando um panorama geral que mostra que há sim um excesso influenciado por música, por filmes, por novelas, por rodas de conversa, em que no final das contas sempre é dito que se não está te fazendo bem, vira a página, né? Toca o disco. Então, de novo, cada um tem a sua própria dor em relação a relacionamentos. Então não podemos colocar todo mundo num mesmo pacote, mas temos que identificar que esse pacote do descarte, ele influencia e sim as nossas relações. E às vezes nos influencia sem percebermos. Porque a nossa justificativa de termos uma amizade no trabalho com alguém, ela é uma justificativa louvável. Se eu não puxar o saco desse cara aqui, eu vou bailar, eu vou me demitir. E está errado? Não sei, é complicado. Também não posso dizer, não podem ter esse tipo de relacionamento. É muito delicado tudo isso. Por isso que no final nós vamos ver que a vocação, o nosso chamado, ele precisa sempre estar muito bem claro no nosso contexto. E falando sobre essa questão do descarte, rapidamente eu quero falar sobre a questão do divórcio, até porque Jesus comenta sobre isso. O texto do apóstolo Paulo não está tão enfatizado em falar sobre o divórcio, mas mais sobre a questão do casar ou não, se alguém pode casar ou não. Mas, quando eu recorri a Lutero para ver sobre essa questão de divórcio, nessa obra selecionada, volume 5, em que ele fala sobre ética, fundamentos, sexualidade, educação, economia, oração, ele tem alguns escritos muito interessantes. E aqui tem o escrito que fez com que ele casasse. Em 1522, ele vai fazer um comentário sobre esse texto de 1 Coríntios 7, e no final que ele faz esse estudo, ele chega à conclusão que ele deveria casar, porque ele não queria casar. E ele não queria casar por um motivo até interessante. Ele não queria ser um fardo na vida de outra pessoa.
E o que aconteceu? Ele virou um fardo insuportável na vida da mulher dele. A dona Catarina, né, até poderíamos chamar a Santa Catarina, essa mulher teve que conviver com um marido que não cuidava bem das suas finanças, que tinha doenças físicas muito fortes e era muito mimizento. E ela que tinha que ficar sustentando esse cara. Então, no final das contas, Lutero tinha razão. Ele viria a ser um fardo na vida da sua esposa, a Catarina. Mas isso também não é um problema. O ponto é que quando Lutero conversa sobre a questão do divórcio, ele novamente, e aqui de novo, eu vou resumir algo que é muito, muito denso. De uma certa forma, sendo bem breve, a gente poderia dizer, só pode se divorciar em caso de adultério. Mas a pergunta que fica, o que é adultério? É simplesmente quando alguém trai uma pessoa com uma outra pessoa? Ou quando a pessoa adultera o casamento? E o que é adulterar o casamento? É não servir ao outro como é servido. Quando o casamento apenas tem, digamos assim, de uma das partes a obrigação de manter o casamento. Será que isso também não é um adultério? Ou seja, estou adulterando aquilo que é o princípio do casamento, que é o servir um ao outro? Então, no caso do divórcio, no final das contas, Lutero vai dizer o seguinte: isso também é um assunto pastoral. O que é um assunto pastoral? É algo que nós não fazemos mais. Ainda como igreja luterana, perdemos isso, né? É a confissão particular, em que a pessoa pede ao pastor não apenas conselhos, mas o anúncio do Evangelho sobre uma situação que ela está vivendo bem particular e que pode ser que num primeiro momento, publicamente, ela nunca tenha escutado algo que a fizesse descansar em Jesus. Porque às vezes na pregação pública eu não consigo, né? Nós não conseguimos atingir exatamente aquilo que a pessoa está querendo confessar, aquilo que ela está querendo colocar para fora e dizer: Jesus, eu peço perdão por esse motivo. Por isso, aqui no contexto, Lutero ainda tinha, antes do culto, essa confissão particular. E ali, então, ele agia sempre na busca da paz de consciências para aquelas pessoas. E uma coisa é certa: alguém que procura confessar os seus pecados já está no seu último estágio de suportar esse pecado. Ainda mais hoje em dia. Eu sempre digo, normalmente quando alguém vem conversar com um pastor é porque ele já foi para muitos lugares. Conversou com amigos, com familiares, com psicólogos, com psiquiatras, já tomou todos os remédios possíveis. E quando ele vem conversar com o pastor, quando essa pessoa vem conversar com o pastor, é que o negócio já está insuportável. Então, a figura pastoral em relação ao divórcio é estritamente particular. E Lutero vai dar, isso não deve ser tornado público. Mas, quando nós confessamos os nossos pecados de forma pública, nós também precisamos crer que aquela pessoa que está do nosso lado foi perdoada, assim como eu também sou perdoado. E isso nos parte para um outro ponto, que é a igreja precisa cuidar dos relacionamentos que cada membro dessa congregação tem, mas um cuidado através do Evangelho e não através da lei, porque essa lei já é colocada. E a partir disso, a igreja, que tem esse ofício das chaves de perdoar os pecados ou de não perdoar, ela precisa, através daquilo que ela instituiu, que são os pastores, no caso a igreja luterana, fazer com que essa função chegue a pessoas que estão traumatizadas, que estão passando por problemas de relacionamento, que chegue a isso para que possam receber o Evangelho. Por isso eu não vou entrar tanto nessa questão do que é divórcio, até que ponto não é, mas que vocês possam estar tranquilos e saibam que existe um pastor que vocês chamaram, que está disponível para conversar com vocês sobre esses assuntos.
E assim como o apóstolo Paulo, dar conselhos específicos para a sua situação. Por quê? Porque o pastor, ele tem algo que todo cristão tem, o Espírito Santo. E uma conversa com um outro cristão, o Espírito Santo está agindo. Isso eu vou voltar a falar um pouquinho mais para o final. Então vejam só, como tudo isso é complexo e não é tão simples, e Lutero afirma isso, que na época dele, o papado tinha colocado 18 situações em que o divórcio poderia ser dado. Se tinha isso na Igreja Católica Apostólica Romana, se tinha esse ponto. 18 situações que o divórcio poderia ser colocado. E Lutero rebate uma por uma. Algumas ele até concorda, né? Mas ele sempre diz, mas se a pessoa tiver dinheiro, o Papa concede o divórcio. Se a pessoa tiver influência na sociedade, o Papa concede o divórcio. Mas também preciso lembrar que Lutero errou. Ele aconselhou erradamente 2 príncipes em relação à bigamia, né, a ter mais de uma mulher. Foram 2 situações públicas. Não sei até que ponto teve mais. Mas também errou publicamente. A gente não pode dar a certeza daquilo que acontece ou não. Mas, enfim, se Lutero está criticando a Igreja Católica por algo, nós também precisamos criticar Lutero por algo que ele disse. E isso faz parte desse contexto histórico. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Lutero vai entender que ele também tem dificuldades em ensinar sobre isso, sobre o casamento. E é interessante que o escrito dele de 1531, depois que ele casou, é um pouco diferente desse de antes do casamento. Ele entendeu como é que funciona o casamento. E por isso, no final das contas, ele vai dizer essa frase: portanto, o estado matrimonial é de natureza tal que ensina a confiar na mão e na graça de Deus e obriga imediatamente à fé. E isso é uma coisa que particularmente eu sempre penso. Olha, é uma graça eu ainda estar casado com a Patrícia. Porque se dependesse de mim, meu Deus, é complicado. Ainda bem que eu não estou casado comigo mesmo. Mas, por que eu digo isso? Porque nesse relacionamento, que é um relacionamento que tem os seus problemas, eu identifico que se não fosse essa fé em Jesus Cristo, esse fardo desses problemas seria muito maior ainda no meu casamento. Por quê? Porque eu não ia encontrar perdão para mim e nem para esse casal agora. Por isso, ter fé faz com que o nosso casamento não seja o melhor de todos. O casamento Doriana, da marca de margarina, aquele casamento de comercial de margarina, não vai ser. Mas pela fé eu entendo que cada etapa desse casamento, que tem as suas etapas, as suas mudanças, a sua vivência, ela vai sendo transposta porque Jesus Cristo é a base desse relacionamento. E uma outra frase de Lutero que também resume um pouco desse pensamento dele: o casamento não é uma questão do evangelho, mas da lei. Então vejam só, se a fé é aquilo que move o casamento, ela vai precisar encontrar no Evangelho a solução para a lei que é estar casado. Cuidar da esposa é uma lei, não é uma opção. Cuidar do marido é uma lei, não é uma opção. Mas a gente não consegue cuidar como gostaríamos de cuidar. E tem gente que não quer cuidar de propósito, que acaba fazendo coisas horríveis com a esposa, né, ou com o marido de propósito. E isso a lei vai acusar. Então o casamento, ele é uma lei de Deus. E isso, Lutero também vai falar, é para os não cristãos. Os não cristãos também precisam entender que eles estão sob uma lei. E aí Lutero até vai falar que é importante que o Estado esteja presente
nessa lei do casamento. Que o Estado proteja aqueles que não querem se proteger. Que o Estado proteja aquela mulher que é abusada. Que o Estado proteja aquele marido que também é de uma certa forma abusado. Por quê? Porque a lei de Deus, ela faz com que possamos ter uma orientação do que é estar casado ou casamento. Como eu disse antes, os cristãos vão ver então que nessa lei, que nós não conseguimos cumprir como gostaríamos, ou como é devido cumpri-la, o Evangelho, no final das contas, nos vai dar o alívio dessa carga, para nos dar a certeza de que agora nós podemos fazer algo diferente. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala sobre ter a paz, que cada um tem a sua paz, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos encontrar sempre em Jesus Cristo a paz para as nossas relações, sejam elas no casamento, com amizades, com emprego ou no trabalho. Mas essa paz não é descartar. E aí que vem o ponto. Nós, como sociedade atual, encontramos paz no descarte. Esse meu celular aqui só está me dando trabalho. Não cabe mais nada aqui. Também tem um monte de vídeo do WhatsApp, né? Mas ele não está mais funcionando. Eu fico indignado que eu quero fazer uma coisa e ele trava. Aí eu compro outro. Nossa, olha só. 500 GB. Meu Deus, agora eu posso até ativar o download sem permissão, né? Que paz que agora eu tenho. E assim, o descarte vira uma paz para o ser humano. Porém, a paz que o apóstolo Paulo está falando é uma paz que não temos no mundo, mas que somente Jesus dá. E como é que nós podemos achar essa paz? Conforme o apóstolo Paulo diz, cada um viva conforme é chamado. E aí Lutero vai usar essa palavra chamado por um tema muito importante que ele escreveu várias vezes, o tema da vocação. O que é vocação? É aquilo pelo qual nós somos chamados por Deus. Qual é o seu chamado diante de Deus hoje? Eu vou falar do meu, você pode se identificar ou não. O meu chamado nesse momento, se eu fosse colocar numa escala, é ser pai. Daqui a alguns anos, volta a ser marido em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer que um é menos que o outro. É que nesse momento agora, quem está precisando mais atenção minha e da minha esposa é o nosso filho. Porque daqui a alguns anos, ele vai embora de casa. Daqui a uns anos ele vai ter a família dele, ele vai ter a vida dele, e aí o chamado dele não vai ser mais filho, mas vai ser pai, vai ser marido. E eu vou poder, ou não, né? Semana que vem a gente vai escutar sobre isso, e eu vou poder descansar como avô. Mas a minha vocação agora é essa, e eu preciso entender que essa vocação não me dá paz. Porque se eu quisesse paz, eu não ia ter filho. Caramba, olha, eu podia ter um cavalo que eu queria ter e não tenho. Eu podia ter uma Harley Davidson, que é um dos meus sonhos e também não tenho. Eu podia ter uma parrilheira, fazer parrilha. Essa tá quase, vamos ver. Mas eu não posso porque tem outras. Eu fui chamado para outra coisa, para outro momento. E isso não me dá paz, porque realmente eu fico indignado. Podia estar fazendo, né? Outra coisa agora, né? Mas é a minha obrigação. Então, quando Paulo fala que nós precisamos ter paz nas nossas relações, Paulo está dizendo o seguinte: a relação de vocês, o chamado de vocês como marido, como esposa, não vai ser paz em si no relacionamento, mas ela precisa ter paz porque esse relacionamento foi designado por Deus, para que ali vocês encontrem esse perdão e esse distribuir do perdão também, da salvação em Jesus. Para Lutero é muito importante nós entendermos vocação, porque naquele período da igreja, a igreja achava que a vocação sempre era melhor daqueles que não casavam e que se dedicavam exclusivamente todos os dias para jejum, oração e leitura da palavra. E Lutero vai dizer uma frase bem conhecida, que Deus se agrada mais de alguém que troca a fralda do seu filho do que de alguém que fica orando 2 horas seguidas. E aliás, eu encontrei essa citação aqui nesse livro, e
eu achei interessante porque ele diz... Normalmente eu escutava essa citação dizendo: Deus se agrada mais da mãe que troca a fralda. E aqui na citação original ele diz do pai que troca a fralda. Agora ele diz isso. Olha, Deus se agrada mais do pai que troca a fralda, que está envolvido, porque na concepção dele isso faz parte da criação. Então vejam, eu estou me estendendo, mas o assunto é muito, muito denso. Precisamos entender que somos chamados por Deus aos relacionamentos que temos. Quer dizer que isso vai dar sempre certo? Não. Pode ser que às vezes nós vamos ter que nos distanciar, para que nenhum dos dois vá para o inferno. Porque pode ser que às vezes um relacionamento abusivo, a pessoa deixa de crer em Jesus, ou Deus não faz mais sentido. E esse não é o objetivo. Então cada caso é um caso que é preciso ser colocado diante do Evangelho, diante da cruz de Jesus, para que seja ali anunciado o Evangelho a cada situação. Mas também precisamos entender que temos uma obrigação, por sermos chamados por Deus, de sermos algo para a vida de outra pessoa que não pode ser descartável, que precisa ser muito bem solidificado em Jesus Cristo. E a partir disso buscarmos entender qual é o nosso chamado hoje. E sempre lembrando, chamado está atrelado ao anúncio da palavra, ao anúncio de Jesus. Na minha vocação de pai, eu preciso anunciar Jesus. Na minha vocação de marido, eu preciso falar de Jesus. Na minha vocação de pastor, aí fica mais fácil, né? Mas se eu fosse motorista de Uber, professor, engenheiro, médico, nessa vocação que Deus também me chamou para ser, ali eu preciso falar de Jesus. Porque Jesus é o único que não faz com que o próximo seja descartável. Jesus é o único que faz com que cada pessoa seja um tesouro. Mesmo que ela seja um pote de barro, tenha o tesouro, que é Jesus Cristo. E ouro não é líquido. A não ser que você derreta, como diz no texto da prata, né, no Salmo. Mas o que Jesus nos faz é que nos torna a vida sólida. E essa vida precisa ser colocada sempre em Jesus Cristo. Semana que vem nós vamos continuar falando um pouco sobre vocação, mas aí mais na perspectiva dos avós socorristas. Então fiquem ligados no próximo episódio. Eu os convido a ficarem em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos porque a tua salvação em Jesus Cristo nos dá liberdade, nos dá uma nova vida, nos dá a consciência de que precisamos, porque somente em Jesus Cristo os nossos relacionamentos são colocados diante de Deus como perfeitos. Somente em Jesus Cristo nós somos colocados diante de Deus como seus filhos. Por isso que teu Espírito Santo sempre nos lembre de que temos a fé em Jesus. Em nome do nosso Cristo vivo. Amém.